eu venho trazendo contribuições do Fundo de População das Nações Unidas no Brasil, mas todo o acúmulo dessa construção de alguns anos discutindo quais são as possibilidades da sociedade e do Estado brasileiro ser efetivamente um Estado democrático de direitos e que congrega expectativas, opiniões e possibilidades para todas as pessoas, orientado sobretudo pela ideia do desenvolvimento como ampliação das potencialidades individuais, coletivas, das liberdades fundamentais. E pensar nesse sentido de um Estado democrático de direito e o desenvolvimento como ampliação das potencialidades e das capacidades individuais e coletivas é pensar que, sobretudo, a sociedade brasileira precisa ser uma sociedade antirracista, antissexista, precisa restringir os espaços para as expressões discriminatórias, preconceituosas, estereotipadas. Então, a minha reflexão, ela vai muito mais na linha de alguns conceitos que devem nortear a construção de um ambiente favorável ao exercício do direito à comunicação com liberdade de expressão, com regulação, mas, sobretudo, a comunicação que sirva a todas as pessoas que são sujeitos de direitos, essencialmente porque são seres humanos, né? Então, pensar no direito à comunicação como um direito humano é, primeiramente, pensar que ele deve estar disponível e que ele deve ser aplicado a todas as pessoas. Ele é um bem que não pode ser transferido, é um bem que, em última instância, depende da efetivação de outros. Ele é individual, ele é civil, é político, mas ele também é coletivo, é econômico, é social, é ambiental, é cultural. Ele não pode ser separado um do outro. Os direitos são interdependentes e eles devem ser visualizados como tal. E para que o direito à comunicação, enquanto direito humano, seja universal, interdependente, indivisível, inalienável, ele também tem que seguir alguns pressupostos, que são o direito à não discriminação e à equidade perante a lei. E para que um direito humano seja observado num ambiente de não discriminação, é preciso, inicialmente, que todas as pessoas, todas as instituições estejam preparadas para identificar, para abordar e para trabalhar na erradicação de todas as formas de discriminação. É preciso garantir que os sujeitos diversos, plurais, sejam valorizados, que as suas liberdades sejam reconhecidas, mas também sejam promovidas, que a autonomia desses sujeitos seja garantida, promovida, reconhecida e que a participação seja inclusiva, democrática, significativa. E isso tudo parece ampliação paralisante, né? Porque direitos humanos, sempre quando a gente pensa em direitos humanos, a gente pensa em algo que é muito grande, mas que de tão grande paralisa. Mas nesse quadro é muito simples para a gente compreender daquele lugar que o Ataíde fez a provocação para a gente sobre os sujeitos políticos adquirindo poder e como é que a mídia e os veículos de comunicação em si trabalham para dar corporeidade a esses sujeitos, que são sujeitos políticos, mas agora são sujeitos de poder, né? E é só desse lugar que a gente vai poder pensar no direito à comunicação para sujeitos diversos, pensando do ponto de vista de território, de região, de raça, de etnia, de orientação sexual e de gênero. Que o racismo não é uma questão de opinião pessoal, que o racismo é uma lógica
que define interesses e que, quanto mais se afasta do fato inicial, né, quanto mais os processos ideológicos são assim, quanto mais você se afasta do primeiro fato que deu origem àquela construção para aquele grupo de interesse, quanto mais se afasta, mais mecanismos você tem que construir para garantir que aquele mesmo interesse seja mantido. Então, as sociedades podem se modernizar, a linguagem pode se transformar, os cenários podem ser outros, mas os interesses em manter o universo ligado àquele grupo racializado como um universo negativo de significados escusos que podem ser desvalorizados, inferiorizados, ele vem sendo mantido. E a mesma coisa pensar, a gente está pensando para os grupos racializados, mas pensar também para o universo feminino, né? A operação do sexismo é isso, é quando você trabalha para manter o interesse de um grupo que defende o fato do universo feminino ser algo passível de desvalorização, de inferiorização. Então, todas as pessoas que se identificarem mais com o universo feminino e que adotarem aquele universo como sendo seu, vão ser inferiorizadas. E o exercício de comunicar num território cuja socialização é feita nessa lógica de que um universo pode ser desvalorizado, pode ser, a ele pode ser atribuído toda sorte de significados negativos, você não comunica para a diversidade, você não comunica para a pluralidade, você não comunica para os diferentes, porque você pressupõe que as diferenças possam ser utilizadas como justificativa para as desigualdades. Então, você sempre vai se colocar no mundo e vai enxergar o mundo como um espaço que naturaliza o fato de uns estarem inseridos de uma forma desvalorizada, descaracterizada, e que a desvalorização e a inferiorização, como o Guilherme muito bem colocou para a gente, ela muitas vezes não é tão explícita que possa ser caracterizada, por exemplo, num veículo de comunicação ou no exercício do direito à comunicação com liberdade de expressão. Ela pode não ser caracterizada como um discurso do ódio, né, que incita o ódio, mas ela traz elementos simbólicos que fazem toda a diferença e que fazem com que as pessoas que se identificam com aquelas características persistam acreditando que o lugar delas é o lugar da inferioridade e, por outro lado, você assume que os interesses daqueles que acreditam que estão num espaço de privilégio, num espaço de superioridade, que esses interesses vão ser mantidos, né? E é assim que a linguagem do dia a dia, ela reitera os processos ideológicos do racismo e do sexismo. É a mesma coisa quando a gente pensa no exercício do direito a comunicar, sem considerar que para comunicar num ambiente de diversidade e de pluralidade, você tem que primeiramente compreender por que existem desigualdades no acesso à informação, o que estrutura essas desigualdades. E no nosso caso, é sempre muito importante lembrar nos processos formativos que a pobreza, as desigualdades socioeconômicas, elas na sociedade brasileira estão estruturadas pelo racismo e pelo sexismo, né? E a comunicação, ela vai ser o reflexo daquilo que se constrói e que se reitera no dia a dia.